Gente, antes da gente começar, nós vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar a nossa lição e que a gente possa aprender direitinho aquilo que o Senhor quer falar conosco. Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, ó Pai, porque o Senhor tem nos protegido, tem protegido as nossas famílias contra esse vírus, ó Pai. Tem guardado o nosso lar, ó Pai. Muito obrigada. Continua nos protegendo, Deus. Abençoe a nossa lição, ó Pai, deste domingo. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, falar no nosso coração. Que nós possamos seguir, ó Pai, a receita, Deus, principal, que é a sua palavra, ó Pai. Que nós possamos seguir a sua palavra, para que a sua palavra fique gravada no nosso coração e nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ter a atitude de um servo de Deus de verdade, um servo de Deus fiel. Em nome de Jesus, amém. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Bom dia, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, né? Mas a gente tá aqui mais uma vez para poder estar passando a lição para vocês aí em casa. Espero que vocês estejam fazendo direitinho, né? Espero que vocês estejam se comportando, não dando trabalho muito para mamãe, tá bom? E a nossa lição de hoje, eu fiz um pedido, né, para mamãe de vocês para preparar aí um suquinho, então, para você tomar. Então, vamos lá, toma um suquinho, pode tomar. Toma, tá gostoso? Ih, será que deu alguma coisa errada nesse suco? Acho que eu esqueci alguma coisa, né, não? É verdade, não tá muito gostoso, né? Na verdade, tá ruim, sabe por quê? Eu esqueci o açúcar, não foi? Foi de propósito. Eu esqueci esse açúcar, pedi pra mamãe preparar esse suco aí pra vocês, né? Porque pra poder preparar desse modo especial. Pra vocês entenderem que às vezes se a gente não seguir uma receita direitinho, vai dar errado, né? Vai dar tudo errado. E aí eu quis fazer o suco do meu jeito, não de acordo com a receita. E aí não coloquei açúcar e ficou como? Ficou ruim, né? Ficou muito ruim. E na nossa lição de hoje, né, nós vamos aprender a seguir exatamente aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós conhecemos o nosso personagem na lição passada, que é Saul. Será que ele seguiu a receita de Deus direitinho? Será? Vamos ver? Bom, gente, vocês lembram de Saul, né? Na história passada, vocês lembram dele? Então, na nossa história passada, Saul, né, ele foi apresentado ao povo. E ele seguiu aí os requisitos, né, que precisava. Samuel tinha os requisitos, ele precisava ter bravura, tal. Então foi seguido todos os requisitos para que ele fosse considerado o rei, né? E aí o Samuel apresentou, né, a Saul para o povo, para que ele fosse o rei, mesmo Deus avisando que essa não era a vontade dele. Samuel orou e aí apresentou Saul, certo? E Samuel, ele fez um discurso, né? Ele falou assim, ó: aí está o rei que vocês pediram. Eu sempre fui um bom juiz, nunca roubei o povo e sempre obedeci a Deus. E Deus sempre abençoou o povo, mesmo quando ele desobedecia e adorava outros deuses. Deus ouvia, livrava dos inimigos, por isso vocês não precisavam de um rei humano, mas mesmo assim, Deus deu esse rei. Se vocês forem bons e obedientes, Deus vai abençoá-los. Mas se vocês forem maus e fizerem o mal e andarem longe do caminho de Deus, sofrerão vocês e o rei. Será que Saul foi um bom rei? Será? Bom, pra gente falar da história
de Saul, pra gente falar se ele foi ou não um bom rei, vamos relembrar que a gente agora está montando um livro, né, das histórias reais, né? Esse livro aqui grandão que a gente está montando de acordo com cada lição que a gente faz. Então vamos relembrar as outras lições passadas? Olha só. Vamos relembrar que Ana pediu um bebezinho, né? Deus ouviu a oração de Ana. Ele ficou crescidinho, mais ou menos da idade de vocês, né? E foi levado para o sacerdote Eli para servir a Deus no templo. Lá ele ouviu a voz de Deus, certo? E a gente aqui, ó, aprendeu que ouvindo a Deus e obedecendo a sua palavra. Samuel ouviu a voz de Deus e obedeceu aquilo que Deus pediu para que ele fizesse, né? Que foi alertar ao sacerdote Eli sobre os filhos de Eli que estavam fazendo coisa errada, né? Aí Samuel cresceu, tal, virou, né, um grande sacerdote, virou um grande profeta, na verdade. Samuel cresceu, virou um grande profeta, né? Mas os filhos dele, né, de Samuel, também não estavam fazendo coisa boa, não. Eles também não estavam lá muito, né? Não eram muito honestos, né? E aí, tal, passou um tempo, Samuel servindo a Deus, sempre mostrando com a vida dele que ele era um grande servo de Deus. E aí, o povo começou a pedir um rei, lembra? Que o povo começou a pedir um rei, queria um rei. Deus avisou que não era para eles terem um rei e tal, que Deus queria ser o único rei da vida deles, mas eles insistiram, o povo pediu um rei. Samuel fez o quê? Samuel orou, né? Samuel orou. E aí pedindo a Deus que Deus orientasse ele sobre o rei. Deus mostrou para ele como é que seria. Aí apareceu Saul, que foi procurar jumentas, lembram? Aí ele foi lá procurar. Quando ele foi, aí o amigo de Saul falou com ele: ah, tem um homem muito sábio, talvez eles nos ajudem a encontrar essas jumentas. E quem era esse homem? Isso mesmo, Samuel. E aí ele encontrou com Samuel, né? Tiveram uma conversa, Samuel convidou ele para ir até a sua casa, e lá Samuel explicou que Deus falou com ele que ele seria o próximo rei, que seria da tribo de Benjamim e tal. E tá tudo, então foi isso. Samuel ungiu a Saul como rei, né? Isso na lição passada. E aí nós aprendemos na lição passada buscar a orientação do Senhor e não a sua vontade, né? Que nós devemos buscar sempre a orientação de Deus, orar sempre, buscar sempre a vontade de Deus para a nossa vida. Que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Legal? Bom, então, depois desse discurso de Samuel, né? Saul começou a reinar, né? Começou a governar o povo, começou a reinar o povo e fazer. Samuel explicou para Saul tudo o que Saul deveria fazer. Ele explicou tudo direitinho. Ele falou para Saul: olha, Saul, você tem que fazer a vontade de Deus. Tudo que eu falar para você fazer, você faz. Então, certa vez, né, Deus falou que ele precisava lutar contra um certo povo. E Samuel explicou para Saul exatamente como tinha que ser feito. Ele explicou que eles não poderiam pegar nada, que não poderiam trazer ninguém cativo, que deveria ser tudo destruído. Mas o que Saul fez? Será que Saul obedeceu? Bom, gente, olha o que Saul fez. Saul trouxe coisas de lá que não era para trazer. Trouxe pessoas cativas que Deus falou que não era para trazer. Deus deu uma ordem bem clara para ele, mas ele não quis obedecer. Ele achou que tinha que fazer o que ele queria, a vontade dele, do jeito dele. Então, né, Samuel soube daquilo e foi logo conversar. O que está acontecendo, cara? Por que você fez isso? Eu não falei para você que você tinha que fazer a vontade de Deus, que você tinha que fazer do jeito que Deus falou? E aí Saul começou a ficar dando desculpa. Não, mas eu fiz a vontade de Deus. Porque... E começou a inventar desculpa, dar desculpa e tal. Aí Samuel falou que ele estava errado e que ele não iria mais ser o rei, que Deus não queria mais fazer parte da vida dele. E aí ele falou assim: ah, é verdade e tal. Concordou, até concordou que estava errado. Mas concordou, tipo, mais ou menos, né? Só quis concordar, né, com Samuel, que estava errado, porque, tipo, para não ficar mal, para não pegar mal para ele, né? Muitas das vezes, né, a gente age dessa forma.
a gente age, assim, mal, sabe? Faz coisas erradas, a gente começa a fazer coisa errada, tal, e age do nosso jeito, né? Igual essa menininha aqui, ó. Ela ora, né? Tá bonitinha, tá orando, tá... Parece ser o quê? Uma pessoa, né? Que, ó, de Deus. Mas, ó, em casa, olha como é que ela é. Faz pirraça com os pais. Em casa, ela só quer fazer bagunça, né? Tá falando ali, olha a expressão dela, ó. Em casa, ela tá falando coisas muito ruins pros pais. Tá desobedecendo, né? Muitas das vezes a gente faz dessa forma, age igual a Saul. A gente finge que é uma coisa, mas na verdade a gente é outra, né? Na igreja com cara de santinho, mas em casa, ó, um chifre de capetinho, né? Fica todo, né, bagunceiro, né? Fica todo bagunceiro, desobediente, fala palavras feias, não é verdade? E é assim que Saul estava agindo, né? Mas ele estava fazendo, ó, de acordo com a sua própria vontade. E a gente aprende nessa lição que buscar a obediência de acordo com os comandos de Deus. Quando Deus dá uma ordem, tem que ser obedecida. Porque Saul não obedeceu a Deus, ele teve que ficar afastado, ele teve que ser tirado o cargo dele, que ele conseguiu, né, de ser rei do povo de Israel. Né? Ele conseguiu isso, a unção de Deus estava sobre a vida dele, porque a partir do momento que Samuel ungiu ele, ele ficou sendo abençoado por Deus, com a unção de Deus, mas no momento que ele decidiu obedecer, e ele decidiu obedecer, ele ficou sem o Espírito de Deus na vida dele, né? E assim acontece com a gente também, certo, gente? Então, crianças, espero que vocês tenham entendido direitinho a nossa lição de hoje. O nosso versículo é: fala, Senhor, porque o seu servo ouve. 2 Samuel 3:9. Direitinho em casa, vocês decorem o versículo. É só um versículo por 5 ou 4 semanas, né, que vocês vão estar decorando. Eu creio que vocês já decoraram. E aqui, ó, é o nosso plano de frequência, né? Quem tá participando? Por enquanto, as meninas, ó, estão lá na frente. Os coroas delas estão ficando decorados. Então, meninos, ó, vamos reagir aí, vamos fazer a lição, mandar a foto pra tia pra poder saber que vocês fizeram a lição, beleza? Então, fala, Senhor, porque o seu servo ouve. 1 Samuel 3:9, tá bom? Não esqueça de estar sempre em casa lendo. Aqui na revistinha de vocês tem os textos para vocês estarem lendo. Lê na sua Bíblia em casa, tá bom? Lê todos os versículos, decorem direitinho, se protejam, tá? Tome cuidado, lavem as mãozinhas, né? Não fica passeando por aí, não. Né? Se a mamãe e o papai falassem, vamos sair um pouco, aí você fala, dá aquela ideia assim, mamãe, vamos proteger, vamos usar as máscaras, vamos proteger, para que a gente possa melhorar e cada dia, assim, mais rápido a gente voltar pra igreja, né? Pra gente estar junto, porque eu tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, não esqueça. Obedecer é mais que importante, é prova de amor.